Olá a todos. Gostaria de dar algumas dicas como para você melhorar o seu rendimento no estudo. E antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho de onde eu tirei essas dicas. Bom, eu sou professor já há 12 anos, tanto do ensino médio quanto de cursinho e de aulas particulares. Fora isso, eu estudei bastante também na vida, então peguei muita dica do meu próprio estudo, né? Tanto no ginásio quanto no ensino médio, mas principalmente na faculdade. E de leitura, eu sempre gostei desse assunto de como estudar melhor, como melhorar seu desempenho no estudo. Então eu sempre li artigos, revistas, enfim. Eu tenho uma certa experiência para falar sobre isso e eu acho que eu posso ajudar algumas pessoas aí que desejem estudar melhor. Pode ser que muitas das coisas você já saiba, mas eu vou listar as 13 coisas que eu acredito que possa melhorar o rendimento de estudo dos alunos. Principalmente dos alunos que estão tentando ingressar numa universidade, né, passar no vestibular, ou ainda aqueles alunos que estão aí no começo da faculdade que não se encontraram aí como é que estuda direito, porque na faculdade a coisa não é simples. Né? Bom, tá aí, eu não sou nenhum especialista em psicologia, nem pedagogia, mas eu acho que eu já tenho uma certa experiência, uma certa leitura para poder ajudar alguns alunos. Então a primeira dica das 13 dicas que eu gostaria de falar, é essa daqui, um ambiente propício, né? É muito importante você ter um lugar de estudo. Por exemplo, esse daqui, né, um ambiente que favoreça, no qual você possa ficar sozinho, sem perturbação. Se for possível, até pede para as pessoas na casa, se morar gente com você, que naquele momento você vai se dedicar para o estudo, para que elas só venham te chamar se for necessário mesmo, né? Se não deixar você se concentrar lá. Um ambiente propício e de preferência, se você ainda não tem costume em estudar sempre, de preferência sempre o mesmo local de estudo. Por quê? Porque daí parece que o cérebro já, quando você entra naquele local para estudar, o cérebro já começa a se preparar, ele começa a já criar o estado propício para que você tenha um melhor rendimento no estudo. Enfim, o ambiente propício é importante. Segundo, eliminar os distratores, né? Isso daqui é importante pelo seguinte, principalmente quem está ainda habituado a estudar, quem já entrou na rotina, já consegue ter um estudo, um bom rendimento, isso daqui já passou, mas no início, quando você vai começar a estudar, e mesmo para quem já estudou e vai retomar os estudos, é muito comum acontecer o seguinte, você senta para estudar e aí vem na sua cabeça, putz, preciso ligar para o meu amigo, ou putz, preciso fazer tal coisa que eu esqueci, nossa, minha mãe tinha pedido para não sei o que. Bem na hora que você vai estudar, começa a vir um monte de lembranças de coisas que você tem que fazer. E se você não tiver nada que fazer, vem vontade de fazer xixi, não é assim? Dá vontade de sair no banheiro. Por quê? Porque parece que o cérebro ele não está afim de estudar. Estudar exige concentração, exige esforço, exige gasto energético, é uma coisa difícil, estudar não é fácil. E como estudar não é fácil, como exige concentração, o cérebro quer ficar no fácil, ele quer sair de lá. Então, uma coisa que eu sempre indico para os meus alunos é uma maneira de eliminar os distratores. Eu recomendo fortemente uma coisa bem simples e que eu usei muito no colegial e na faculdade, que é um caderninho. Você vai lá, pega seu caderninho, assim, você começou a estudar. Aí começou a estudar, aí você lembrou que você tem que mandar um e-mail. Escreve lá no caderno, preciso mandar um e-mail para fulano de tal. Aí você lembrou que você precisa fazer uma coisa para o seu pai ou para sua mãe. Você escreve lá, preciso fazer tal coisa para o meu pai. Mas não para de estudar. Não deixe o seu cérebro vencer, entendeu? Porque ele quer que você saia daquele ambiente. Ele quer que você vá fazer outra coisa. Não faça isso. Continue com o seu estudo. Você tem que vencer essa vontade de fugir. Na verdade, é uma vontade de você fazer outra coisa, porque é mais fácil fazer outra coisa. Então, esse caderninho, um bloquinho de notas escrito distratores, aí você vai anotando. Até se você tiver com vontade de fazer xixi, você escreve assim, estou com vontade de fazer xixi, mas só vou depois que eu estudar. Entendeu? É uma coisa que vai... Aí o cérebro ele vai com o tempo, ele vai sumindo com essas coisas, porque ele sabe que não vai mais dar certo. Não vai mais dar certo lembrar você de fazer alguma coisa para você parar de estudar. Porque ele já sabe que ele vai perder. Você vai estudar e pronto, acabou. Você tem que dominar, entendeu? Você vai estudar e que venham as vontades. Então, com o tempo, ele percebe que não vai mais dar certo e ele para de tentar essas coisas aqui. Por isso que eu disse que é mais
uma coisa para iniciantes, assim, para quem está começando a estudar. Isso com o tempo vai sumir, tende a sumir, né? Bom, próxima coisa, outra dica de estudo é ter um hábito, uma rotina, um calendário. De novo, principalmente para quem está no início, é importante, assim, o estudo, ele é como se, o nosso cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ele a estudar, mais forte ele fica e mais capaz ele fica de estudar. Não adiantaria nada, por exemplo, você ir na academia uma vez por mês. Na verdade, você vai lá na academia, fica 3 horas na academia para malhar o seu bíceps, sua perna, sei lá o quê, e daí no próximo mês você vai de novo. Não adianta nada. Você tem que ter uma rotina na academia para que aquele músculo fique forte. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Se você quiser que ele fique treinado para estudar, se você quiser que ele fique atento, que aumente a capacidade de concentração, de memorização, você precisa ter um hábito, uma rotina. E eu recomendo até um calendário, né? Eu fazia muito isso. Eu toda semana, no início da semana, ou no domingo à noite, ou na segunda de manhã, eu fazia o meu calendário lá semanal, dividia lá em semana, segunda, terça, quarta, e colocava tudo que eu ia estudar. E tem gente que eu já vi, colega meu, que já faz o calendário mensal, ou mesmo o calendário anual das disciplinas que ele vai estudar. Enfim, você tem que ter um planejamento e tentar procurar ao máximo seguir à risca aquele planejamento. Criar uma rotina, um hábito. Isso é importante porque o seu cérebro vai ficando treinado para isso, ele vai ficando forte nesse aspecto. Igual se você fizer todo dia uma musculação para o seu braço fica forte, é meio que parecido com o cérebro. O cérebro, apesar de não ser um músculo, no sentido do músculo do bíceps, essas coisas, ele funciona mais ou menos assim também. Quanto mais treinado ele tiver, mais ele é capaz de render melhor. Por outro lado, eu coloquei logo depois desse daqui, né, de propósito, é importante ter... Bom, esqueci de colocar a figurinha do hábito, né, que eu peguei aqui, né, um hábito de estudo, isso é importante, né, todo dia lá estudar. Próxima dica importante que eu coloquei já junto com o terceiro aqui é o descanso. Apesar de você estudar exigir um esforço, exigir uma rotina, é importante o descanso. Você tem que se programar para descansar melhor, descansar bem. Eu já li várias vezes, já passou na televisão isso também, que a gente aprende muito nas últimas horas que você está dormindo. Você tem que descobrir quantas horas de sono você precisa por dia. E isso não adianta você falar, fulano de tal dorme 5 horas, então para mim está bem 5 horas. Não, isso é de cada um. As pessoas são diferentes. E, portanto, você precisa descobrir para você quantas horas de sono você precisa por dia e tem que dormir. Muitas das aprendizagens que a gente tem, muitas das coisas que o seu cérebro vai se apropriar, vai se incorporar, que você estudou num dia, vai ser durante o sono, durante o seu descanso, durante o seu sono. E mais, nas últimas horas de sono, onde isso mais acontece. Né? Eu já li isso várias vezes. E portanto, se para você dormir bem é 7 horas e você estuda feito um louco e dorme 4 horas, você não vai aprender tanto quanto você aprenderia se você tivesse dormido as suas 7 horas. E veja bem, isso depende de cada um, repito. Tem gente, eu por exemplo, preciso de 6, 7 horas de sono por dia. Mas eu conheço gente que com 4, 5 horas se dá bem. Tem gente que precisa de 8, 9, 10. Isso é de cada um, você que tem que descobrir quantas horas você precisa. Outra coisa que eu recomendo fortemente são as sonecas, né? É muito comum assim, você começa a estudar, vamos supor que você já não é um iniciante ainda, você já tem um certo hábito, uma certa rotina, você deve perceber assim, você começa a estudar e naquele primeiro minuto que você está estudando, as coisas não são tão rápidas, seu rendimento, assim, a sua capacidade de se concentrar e a sua capacidade de entender aquilo que você está lendo, tudo, ela vai aumentando assim, rapidamente nos primeiros minutos. Só que chega uma hora que estabiliza, e isso também depende de cada um, que hora que estabiliza. Eu, por exemplo, eu sei que depois de 20, 30 minutos que eu estou lendo, concentrado em alguma coisa, eu estabilizo. E depois de 45, 50 minutos que eu estou estudando a mesma coisa concentrado, eu começo a decair. Eu começo a não conseguir mais me concentrar direito. E de novo eu repito, isso depende de cada um. Tem gente que pode ficar horas e horas concentrado sem o rendimento cair. Tem gente que não, tem gente que depois de 10 minutos concentrado o rendimento já começa a cair. Isso é individual. Mas você tem que descobrir esse turning point aqui seu, né, que seu rendimento vai começar a cair e parar. Nessa hora para.
Por quê? Porque nessa hora que você vai começar a piorar seu rendimento, você vai perder muito tempo, você vai precisar de muito mais tempo do que se você estivesse nessa fase com rendimento máximo. Então o que você faz? Você dá uma soneca que eu quero dizer um descanso, não precisa literalmente dormir, ou até pode dar uma dormidinha mesmo, de 10 minutos, 15 minutos, enfim, você desliga seu cérebro, esquece daquilo que você está estudando, desencana totalmente. E aí depois de um tempo, 5, 10, 15 minutos, e de novo isso depende de cada um, retoma. Quando você retomar, você de novo rapidamente cresce seu rendimento para o patamar máximo. E aí você consegue ficar mais tempo rendendo o máximo possível. De tal modo que se você tivesse continuado aqui, insistido, depois de 50, uma hora, estudando sem parar, podia ser que seu rendimento caísse tanto que você não conseguisse mais se concentrar direito e não entendesse mais nada. E esses 15 minutos aqui, na verdade, eles acabaram não fazendo você perder tempo, mas ganhar tempo. Porque todo esse tempo que você gastaria inutilmente aqui, você vai voltar, depois de 15 minutos de descanso, a ter um rendimento bem melhor. Então, tanto o descanso diário, dormir bem, quanto as sonecas, que eu chamo de estudo intermitente, né? Tirar algumas pestanas, algumas sonecas, isso ajuda muito, né? Eu lembro que eu fiz faculdade de física, né? E tinha aquela sala de estudo enorme, e você via assim, o pessoal estudando, e de repente você via um monte de gente com a cabeça assim, encostada no livro dormindo. Você fala, esse pessoal que faz física, né? Tudo só dorme. Não, não é só dorme, é porque ele percebeu que ali não ia mais, ele deu uma sonequinha, voltava e continuava. Isso era muito comum. Eu mesmo fazia isso muito. Outra coisa, bom, então, não sei se eu coloquei a imagem aqui do sono, acho que sempre uma imagem ajuda, né? Ops, errei a imagem. Uma imagem ajuda a gente a não esquecer. O sono é importante. Já vou abrir a próxima imagem. Próxima dica, atividade física. É muito importante ter uma atividade física regular. E aqui o que eu quero dizer é assim, seu corpo e o seu cérebro, eles têm que estar funcionando bem para você estudar bem. Estudar exige concentração. Então, seu corpo tem que estar trabalhando bem, todas as funções biológicas, funções químicas, tem que estar em ordem para que o seu corpo não atrapalhe o seu estudo. Não adianta nada, por exemplo, você estar lá sentado durante uma hora e começar a doer as costas, começar a doer não sei aonde, aí não adianta. E isso pode ser que seja uma daqueles distratores que eu falei do item 2, mas pode ser que não, pode ser que você esteja enferrujado mesmo, teu corpo está precisando de uma atividade. Então é importante ter uma atividade regular. Por outro lado, não é bom, principalmente na época de vestibular e na época de estudo muito grande, assim, muito intenso, ter uma atividade física muito intensa. Não adianta você fazer 3 horas de musculação por dia, porque daí seu corpo vai precisar de tanto descanso que você não vai ter tempo de estudar. Então eu recomendo uma atividade física moderada, assim, sei lá, uma natação de 40 minutos ou uma caminhada 3 vezes por semana, alguma coisa bem leve, só para o seu corpo ficar com uma capacidade física boa, forte, o suficiente para você estudar bem. Para que você não permita que aspectos ruins do seu corpo atrapalhem o seu rendimento de estudo. E é óbvio que isso teria que vir junto com uma boa alimentação, né? Você sabe que para ter as sinapses até lá do nosso cérebro, precisa de substância química, precisa dos elementos químicos. Eu não sou um especialista em fisiologia cerebral, mas já li algumas coisas. Você precisa de elementos químicos, sódio, potássio, não é assim? Mesmo sais minerais, sódio e potássio é um sal mineral, né? Acho que não sei. Mas enfim, você precisa dos elementos químicos lá para conseguir fazer com que não só o seu corpo, mas o seu cérebro principalmente funcione bem. Você precisa ter as vitaminas, os nutrientes e balanceado, né? Tudo na quantidade certa, né? Ter tanto as frutas quanto as verduras, os legumes, os grãos, enfim, carboidrato, todas as coisas na proporção certa. E aqui de novo também vale outra dica importante: a alimentação, você tem que ter todos os nutrientes. Você tem que o teu corpo, quando ele precisar lá da vitamina A, da vitamina B para o seu cérebro funcionar direito, tem que ter disponível. Mas isso não quer dizer que você tenha que comer em excesso, né? Eu acho que aqui é aquela frase boa: nem excesso, nem falta. Tanto o excesso quanto a falta pode gerar um desequilíbrio e você não funcionar direito o seu corpo, o seu cérebro, e isso te atrapalhar no estudo. Então, comer de tudo, todas as coisas, verduras, legumes, carboidratos, tudo, mas não em excesso.
E não comer só besteira, pelo amor de Deus. Eu vivo almoçando na praça de alimentação com os alunos, aí tem aluno que vai almoçar, o almoço dele é um prato de batata frita cheio de ketchup. Não é possível isso. Aí eu pergunto, mas e aí? Esse vai ser seu almoço? Um prato de batata frita cheio de ketchup, isso vai ser seu almoço? Aí fala, mas por quê? Por que você não come comida? Eu falo assim, porque tem que comer salada, tem que comer as coisas. Aí o cara fala, não, minha mãe fala para não comer salada fora de casa, porque não sabe se se ela foi limpa corretamente. Pera um pouquinho, tudo bem, sua mãe falou para você não comer salada fora de casa, mas batata frita pode. É isso, então, pô, come arroz e feijão, come um franguinho aí, ó, come, sei lá, batata cozida, não sei, mas come comida, pelo amor de Deus, né? Não batata frita com ketchup, né? Aliás, eu já li um livro lá, aquelas 100 dicas de alimentação, que o sujeito lá, o médico americano, diz que batata frita é um dos piores alimentos que existem, né? E ainda piorar com ketchup, né? Enfim, uma alimentação moderada. Não adianta também uma outra coisa importante, não adianta você comer feito um louco antes de estudar. Se você come muito, dá sono. Aí você passou o dia lá tendo aula, por exemplo. Vamos supor que você está no ensino médio lá, colegial. Você tem 6 aulas de manhã. Aí você vai e come aquele prato gigante que mais parece uma montanha do que comida. E aí você vai tentar estudar. Você não vai estudar, você vai dormir, porque seu corpo vai precisar processar todo aquele alimento lá, né? Uma vez eu perguntei para um professor de biologia, não sei se essa informação está correta, mas parece que se você come muito, o seu sangue fica alcalino e isso te dá sono. E aí eu, pelo menos, eu particularmente, agora eu vou dizer por mim, se eu comer muito na hora do almoço, eu não consigo render à tarde. Então tem que ter uma alimentação balanceada, sem excessos, mas também sem faltas. Agora vamos entrar numa outra dica aqui, a dica 7, que é a sua maneira de memorizar. E aqui precisa falar uma coisa importante, né? Hoje em dia existe muito estudo já em ensino, em educação. Eu mesmo faço um mestrado em ensino de física na USP e já estudei bastante sobre ensino. E quem não se aprofunda muito acaba achando que memorização não é uma coisa boa, né? Eu já vi muita gente criticando a memorização. E existe uma confusão aqui que se faz. É que antigamente na escola, os professores costumavam cobrar nas avaliações perguntas que só com a memorização o aluno conseguiria responder. Aquelas perguntas que o aluno só precisava reproduzir aquilo que o professor disse, sabe? Por exemplo, quais as capitais do Brasil? O cara lá decorou e aí ele vai lá e escreve quais as capitais do Brasil, tira 10, isso não quer dizer que ele sabe a geografia, na verdade. Ou, sei lá, existem vários exemplos aí que pode ser dado. Mas, e aí o que acontece? As pesquisas em ensino indicaram que você cobrar memorização numa avaliação, você está cobrando muito pouco, porque aquilo não quer dizer que o aluno aprendeu de fato aquilo que você tentou ensinar, aquele assunto, aquele tema, aquele conteúdo. Ele simplesmente decorou e pode ser que depois de uma semana ele já tenha esquecido. E isso é verdade. Mas isso não quer dizer que a memorização não seja importante. E as pessoas fazem essa confusão, né? Existe uma confusão aí. Não é assim, é óbvio que não pode cobrar a memorização numa avaliação. É óbvio isso, você não pode cobrar só a memorização. Mas eu duvido que exista alguma aprendizagem sem memorizar. Uma coisa não exclui a outra. Você não deve cobrar como objetivo final da aprendizagem alguma coisa que dá só para o aluno decorar. Você não pode cobrar isso como professor. Por outro lado, sem memória, o cara não aprende nada. Imagina uma pessoa que não tem memória nenhuma, vamos imaginar isso. A pessoa não tem memória, ela não consegue aprender. Não tem como aprender alguma coisa se você não tiver o mínimo de memória. Portanto, a memorização ela é um dos fundamentos da aprendizagem. Fundamentos que eu quero dizer, ela está na base das habilidades cognitivas com as quais você vai desenvolver as outras mais importantes. Muito mais importante que memorizar é você conseguir relacionar, é você conseguir comparar, é você conseguir identificar. Tem várias habilidades superiores à memorização, mas a memorização ela funda todas elas. Sem a memorização você não consegue relacionar, porque você não vai saber nem o que relacionar, você já esqueceu. Então a memorização é importante, né? E até trouxe uma imagem aqui, as pessoas têm tipos diferentes de memorização. Tem gente que prefere memorizar
tem a memória visual, tem a memória auditiva, tem aluno que pede para gravar as minhas aulas, porque ele gosta de ouvir, porque é mais fácil dele memorizar, tem outro que prefere ler, tem outro que prefere escrever aquilo que ele está estudando. Você vai ter que descobrir qual é a sua maneira de memorizar e procurar desenvolver ela, procurar treinar ela e procurar usar a sua maneira de memorizar, porque ela vai ser a mais propícia para você conseguir um melhor rendimento. Outra coisa importante, uma das coisas que ajuda na memorização e na aprendizagem como um todo é esse item 8 aqui, por isso que eu já coloquei ele logo a seguir, recapitular antes de dormir, né? Eu faço muito isso quando eu estou estudando e eu recomendo que você faça isso sentado, né? Porque se você tentar recapitular as coisas antes de dormir deitado na cama, já sabe o que vai acontecer, né? Você deitar na cama, você vai dormir e não vai recapitular nada. Então o que você faz? Você senta, nem que seja para sentar na cama. Senta na cama, sentou lá, né? Sentou, ó, perfeito, desenho, você sentado, e aí você começa a lembrar de tudo aquilo que você estudou naquele dia. Não precisa ser os detalhes, mas tenta recordar tudo aquilo que você aprendeu. Pô, eu estudei em biologia, eu estudei tal coisa, em física eu estudei tal coisa. Não precisa necessariamente ser os detalhes, mas você trazer à tona de novo aquilo que você estudou durante o dia ajuda, pelo menos a mim ajuda muito, ajudou sempre a aprender aquilo, a se apropriar daquilo com uma maior facilidade, com uma maior rapidez. Próximo item aí, que eu gostaria de enfatizar, é estudar em duplas. Eu fiz muito isso durante a faculdade e eu vejo que os alunos que fazem isso no colégio também acabam se dando muito bem. Não precisa ser duplas necessariamente, mas é que duplas, eu particularmente acredito que seja o maior número possível de pessoas, né, que possa ter. Trio já começa a ter muita conversa que acaba fugindo do assunto, quarteto então fica mais difícil ainda. E duplas é uma coisa muito boa porque você consegue ensinar alguma coisa para o seu companheiro. Tem vários benefícios de estudar em dupla. Primeiro, que a pessoa que você vai estudar, ela está mais ou menos no mesmo nível que você. Pode ser que você saiba um pouquinho mais que ela, ou ela um pouquinho mais que você. De um assunto você sabe um pouquinho mais, do outro assunto ela sabe um pouquinho mais. E aí, como a diferença de nível não é tão grande, é mais fácil de passar um para o outro. A linguagem é mais próxima um do outro. Então, um ajuda o outro. O que você entendeu e ele não, você explica. O que ele entendeu e você não, ele te explica. E aí vocês vão estudando junto e vão vendo o que vocês estão entendendo daquilo que vocês estão estudando e vão dizendo um para o outro. Isso tem um efeito muito benéfico, assim, estudar em duplas. Existem países, eu não lembro qual agora, uma vez eu estava vendo uma reportagem sobre educação nesses programas aí da cultura, e tem um país que na sala de aula as carteiras já são colocadas em duplas. E os professores, como é que se diz? Eles recomendam que os alunos, enquanto estão ouvindo, enquanto estão tendo a aula, que um converse com o outro, um aluno converse com o outro durante a aula. Explica, não converse besteira, não, obviamente, mas assim, o professor ele fala alguma coisa e espera um aluno falar para o outro aquilo que ele falou para os alunos. Por quê? Porque assim, um aluno, na hora que você externaliza alguma coisa que você acha que você entendeu, na hora que você tenta externalizar aquilo, colocar em palavras, você pode perceber que você não entendeu muito bem. Porque parece que quando as coisas estão dentro da nossa cabeça, às vezes parece que você entendeu. Mas aí na hora que você tenta colocar aquilo para fora, você vai ver que está faltando alguma coisa. A lógica não está batendo. Aí o teu par aqui te fala, mas está faltando isso. Você fala, é mesmo. Aí o professor vai e te ajuda. Então, ou seja, estudar em duplas é muito eficiente. Primeiro que tem um aspecto ético aí, né? Você ajudar o outro é importante. Mas mesmo em termos cognitivos, isso tem uma eficiência de estudo melhor do que o estudo individual. É óbvio que se você é daqueles que prefere estudar sozinho, e tem muita gente que é assim, tudo bem. Se for estudar em duplas, se for te atrapalhar, ou se você não encontrar a pessoa certa, porque tem isso também, né? Às vezes tem que ser uma pessoa que tenha um objetivo de estudar, e que esteja a fim de estudar igual você, né? Senão também não adianta se a pessoa for te atrapalhar. Agora, também se você for aquela pessoa que prefere, não, eu prefiro estudar sozinho, tudo bem, isso é só uma dica. Eu já vi que isso funciona muito bem e tem muita gente que usa isso. Item 10, aí estamos chegando no final, item 10 é uma coisa que eu usava muito, já vi outros alunos usando também, eu já tive alunos excepcionais aí que entraram em engenharia na Poli e que usavam isso, né?
que é? Retomar o que não conseguiu sozinho. É assim, você vai estudando. Você tá lá, você já tem uma rotina de estudo, um hábito de estudo, então você já consegue ficar horas, 3, 4 horas por dia estudando à tarde. Só que assim, tem vezes que você está estudando e que você está entendendo muito bem, e tem vezes que você trava em algum tópico. Aquele tópico, você não entendeu direito aquele assunto. Ou se não, aquele exercício, em física e matemática isso é muito comum, né? Você fez o exercício, aquele exercício em particular você não conseguiu fazer. Ou você conseguiu, mas teve muita dificuldade, não ficou muito claro. O que eu fazia, que eu já vi muita gente fazer? Anota isso daí, anota aquele exercício. Vamos supor que você vai tirar a dúvida depois do professor com aquele exercício. Aí você teve dificuldade no exercício, sei lá, exercício 7, você teve dificuldade. Aí você não conseguiu fazer ele, ou conseguiu, mas não deu muito certo, não ficou muito claro. Aí depois você perguntou para o seu coleguinha que você ensina em dupla e entendeu. Ou se não, você perguntou para o professor e entendeu. Ou se não, você viu na internet lá um dos meus vídeos, ou alguma resolução de algum cursinho muito bom, e você entendeu. Mas não deixe isso em branco, não deixe isso passar. Anota, eu colocava um asteriscos assim do lado do exercício. E aí, o que você vai fazer? Daqui uma semana, depois que você já entendeu aquilo lá, já perguntou, não sei o que, daqui uma semana que você já tiver esquecido daquilo, volta e tenta fazer de novo. Retoma aquele tópico, ou aquele assunto que não ficou claro, ou aquele exercício que não ficou claro. E você vai ficar surpreso. Muitas vezes, depois de uma semana, quando você vai retomar, você não consegue fazer ele de novo. Por quê? Porque, assim, você não conseguiu fazer ele. Isso quer dizer que tinha alguma lógica no seu complexo cognitivo que não estava muito lógica, que não estava muito boa. Quando você perguntou para o seu colega ou para o professor, por exemplo, o professor tem a lógica daquilo lá. E ele mostrou a lógica daquilo lá para você. E você percebeu a lógica dele, professor, não a sua. Quem tem a lógica é o professor. Quem conseguiu ligar os elementos apropriados para resolver aquele exercício foi o professor, não você. Você só conseguiu seguir a linha de raciocínio dele. Você só conseguiu entender o que ele estava falando. Mas aí quando você vai sozinho fazer, você ainda não tem aquela linha de raciocínio. E aí você não consegue de novo. E isso é muito importante. O que é importante? Não conseguir de novo. Como assim não é importante não conseguir de novo? É assim, agora eu explico. Ó. E aqui estamos chegando a um ponto importante. É legal isso daqui. Porque é assim, ó, quando você não consegue de novo, se o seu objetivo é de fato aprender, aquilo vai te incomodar muito. Você fala, não é possível. Eu não sabia isso daqui. Perguntei para o professor me explicou e eu não sei de novo. Aquilo vai te incomodar tanto, aquilo vai te criar uma angústia tão grande, um vácuo tão grande, que você não vai querer que aquilo aconteça de novo. E o que você vai precisar fazer para aquilo não acontecer de novo? Aprender mesmo aquilo, se apropriar mesmo daquilo, conseguir compreender mesmo aquela linha de raciocínio. E aí o seu cérebro vai se esforçar ao máximo para se apropriar daquilo, para aquilo fazer razão e sentido para você. E aí, aquilo não sai mais de você. É quando você, de fato, aprende. Aprender, né? Aprender não é entender. As pessoas confundem muito, né? Ah, professor, eu entendi tudo o que você disse. Ah, maravilha, mas será que você aprendeu? Aprender é aprisionar. É fazer com que aquele novo elemento pertença ao seu complexo cognitivo. E para isso, você vai ter que juntar ele com os elementos que já estavam lá. Não é só entender. Entender é uma coisa superficial. Ah, entendi. Que quando você fala entendeu, você conseguiu acompanhar a linha de raciocínio do professor. Mas para aquilo pertencer a um conhecimento seu, para pertencer ao seu complexo cognitivo, você tem que fazer a integração com os outros conhecimentos que você já tinha. E isso exige esforço, exige treino, exige tempo. E aí é por isso que eu disse, daqui uma semana, e mais, hein? Daqui uma semana tenta fazer, se você vê que você não consegue, se você não conseguir sozinho, daqui uma semana tenta de novo. E você vai se assustar que às vezes depois de uma semana você não consegue de novo. E cada vez você vai se incomodando mais. Por quê? Porque aquilo não é possível, você tem que aprender aquilo. Pô, já faz 3 semanas e você ainda não aprendeu aquilo. E aí aquilo te dá um desespero tão grande que você acaba, o seu cérebro acaba abrindo espaço para aquilo entrar e ficar e não sair mais. Entendeu? Então eu acho que esse ponto é um ponto importante, que é aquilo que eu falo, aprender exige esforço. Não existe aprendizagem assim fácil, aprende brincando, isso daí é historinha para boi dormir, desculpa, mas não é assim. E aprender, tudo bem, tem coisas mais fáceis de aprender, agora tem coisas mais difíceis de aprender, e as coisas mais difíceis de aprender exigem esforço sim.
Bom, acho que eu consegui passar, né, o que eu estava querendo aí nesse ponto. Que mais? Item 11, tipos de inteligência. Isso é importante, né? E aqui vai até uma crítica para a escola, né? Na escola é muito comum se valorizar a inteligência. Eu até trouxe uma imagem aqui, deixa eu ver se é isso. Essas inteligências múltiplas aqui, dos estudiosos que mais estudou ela foi um cara que chama Gardner, né? Estou até com o livro aqui na frente, deixa eu ver o nome dele certinho. Howard Gardner, né? E nessa versão do livro que eu tenho só tinha 7 inteligências, e essa figura na internet incorporou mais essa daqui, naturalista, não sei. Mas de qualquer forma é assim, qual que é a ideia por detrás dessas inteligências? É que as pessoas têm aptidões diferentes, todo mundo é inteligente, só que tem gente que tem uma inteligência mais lógica matemática, tem gente que tem uma inteligência mais linguística, a pessoa consegue escrever muito bem. Essa daqui da lógica matemática, ela consegue decodificar símbolos, aqueles símbolos da matemática, e fazer operações muito bem. Tem gente que tem mais uma linguagem musical. Vai falar que o sei lá, o Michael Jackson não era inteligente. Eu não sei como é que ele era na escola, mas a inteligência dele musical é fora do comum, entendeu? Então, inteligência interpessoal, né, de capacidade de se comunicar. Por exemplo, eu sou particularmente uma pessoa que tem muita dessa inteligência aqui, lógica matemática. Eu sempre me dei muito bem assim, com essas operações, símbolo, tudo. Mas eu tenho muito pouca inteligência interpessoal. Eu não consigo me dar muito bem com as pessoas, eu não consigo saber o que falar para conseguir um bom relacionamento com as pessoas. Por outro lado, eu tenho amigos que são inteligentes, têm uma inteligência aqui fora do comum. E qual inteligência que vai te dar melhores condições na vida? Depende, você vê, às vezes é muito comum você encontrar uma pessoa que tinha uma inteligência lógica matemática na escola muito grande, mas que não teve sucesso na vida. Por quê? Porque ela só tem essa, e as outras, né? Então, e às vezes aquela lá não favoreceu para que ela tivesse um sucesso na vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que existem vários tipos de inteligência, só que a escola, por uma razão que é muito bem compreendida por uma teoria de um cara que chama Yves Chevalat, uma teoria chama Teoria da Transposição Didática. Ele diz o seguinte: a escola valoriza de todas as inteligências que o ser humano pode ter, e eu acho que isso daqui não são todas, podem existir mais, eu já vi figuras na internet que ainda colocam uma inteligência aqui espiritual, sei lá, mas é só para mostrar que existem facetas diferentes da inteligência. E a escola valoriza muito essas duas aqui, ó, a lógica matemática e a linguística. Por quê? Porque a transposição didática de Chevalat, que é uma teoria de ensino e aprendizagem, mostra que para um assunto entrar na escola, ele tem que ser passível de ser bem avaliado, facilmente avaliado. Ele tem que ser operacionalizável. Então, por exemplo, como é que você vai avaliar se o sujeito tem uma inteligência interpessoal? Como é que você vai dar uma nota para isso? A pessoa que se dá muito bem com os outros vai tirar 7? A outra vai tirar... Eu, por exemplo, tiraria 2 nessa inteligência. É muito difícil você atribuir uma nota para essa inteligência. As inteligências que são muito mais facilmente valorizáveis na escola são essas duas aqui, a lógica matemática e a linguística. E aí, às vezes, você vê algumas coisas absurdas, né? O cara é muito bom nessa inteligência e nessa inteligência, e aí ele tem um destaque na escola que faz com que as outras pessoas chamem ele de muito inteligente. Pera lá! Ele tem uma inteligência lógica, matemática e linguística muito desenvolvida. Mas isso não quer dizer que ele seja muito inteligente, porque e as outras? E a musical? Ele toca muito bem? E a espacial? Ele consegue visualizar, pintar muito bem? Ou ele consegue perceber o espaço ao redor dele muito bem? E a corporal? Vai ver quem é mais inteligente, ele ou o Mike Tyson? Porque imagina quanta inteligência precisa ter para... Como é que chama lá o carinha que correu agora nas Olimpíadas lá? Esqueci o nome dele. Tergar, né? Alguma coisa assim. É inteligência aquilo também. Você conhecer o seu corpo, saber como usar o seu corpo da maneira a resolver uma situação prática que te apresenta. Isso é inteligência também, inegável, dá para ter sucesso na vida com isso. Só que na escola acabou entrando por razões didáticas, por razões lógicas mesmo, acabou entrando mais... Os conteúdos que se ensinam na escola favorecem muito essas duas inteligências aqui, né?
Um exemplo muito comum disso é a cinemática, né? A cinemática é um assunto da física que nem existe na academia, não existe na faculdade, na universidade. Não existe físicos estudando cinemática, cinemática escalar, cinemática vetorial. Isso não existe, isso é um conteúdo próprio da escola. Existem muitos tópicos da física que são estudados pela academia. Eletricidade, ótica física, não ótica geométrica, ótica física. Mas cinemática não. E por que a cinemática está lá na escola? Porque é fácil de dar nota para ela. V igual a ΔS sobre ΔT. Se o cara acertou, acertou. Se não errou, errou, acabou. É muito fácil atribuir nota para alguns tipos de conteúdo que valorizam alguns tipos de inteligência. Então, com isso eu estou querendo dizer, você não se sinta inferior por não ter uma dessas inteligências aqui. Com certeza você tem alguma. Todo mundo é inteligente. Só que cada um tem a sua aptidão, a sua facilidade. Bom, o que mais? Faltou ainda 2 itens. Lazer e entretenimento. Quando a gente vê aí tudo, o esforço que tem que ter, toda a dedicação, rotina, tudo, isso não quer dizer que a pessoa não deva se divertir, deva se entreter. Então eu recomendo aí de vez em quando, e eu já vi, eu peguei a figura errada, eu já vi isso várias vezes. A pessoa precisa de alguns descansos, de alguns momentos de descanso, alguns momentos em que ela esquece de tudo, entendeu? Vai para uma piscina, vai para um clube, vai, sei lá, para o cinema, para algum lugar onde você possa abstrair, que você deixe, você esqueça de tudo. É óbvio que isso não deve ser a maior parte das coisas, né? Se você tem uma rotina de estudo lá, se todo dia alguém te ligar para você se divertir num barzinho e você for, você não vai conseguir estudar. Agora você tem que colocar no seu planejamento momentos para que isso aconteça, para que o lazer aconteça, para que o entretenimento aconteça, sair com os amigos. Tem que continuar tendo um vínculo de amizade, isso é importante. Você não pode ser um antissocial e ficar lá sozinho estudando e não ter um contato com outras pessoas, que isso pode até te prejudicar, né? Essa semana eu sempre gosto de estudar, né? E apesar de ser físico, eu estou estudando um pouquinho de biologia. E aí eu estou estudando uma coisa, eu nem sei ainda direito, ainda não consegui aprender ela direito. Mas parece que as células, quando elas não conseguem encontrar as células vizinhas, elas se matam, né? É um processo, apoptose, sei lá, um professor de biologia vai saber falar melhor, né? Eu não sei isso direito, mas eu acho que é até uma boa analogia aqui, né? Se você fica sozinho, se você não tem um companheiro para se divertir, para sair, para se entreter, aquilo pode te dar uma depressão, pode, sei lá, fazer pensamentos ruins virem à sua cabeça. Então é importante ter alguns momentos para você descontrair, momentos de lazer, momentos que você esquece tudo. Aliás, quando você retoma os estudos depois de um momento desse, você sente muito mais energia, muito mais propício, está muito melhor, fala, agora vamos. Os teus amigos até te deram isso aí, você tem que ir, aquilo te dá força, você fala, pô, que legal, não sei o quê. Então, isso daqui, e até momentos, né? Não sei se, um outro aspecto também importante é assim, né? Tem até uma frase do Einstein famosa que eu nem peguei aí, mas penso 99 vezes e nada me vem. Depois procurem essa frase na internet. Eu penso 99 vezes e nada me vem. E aí eu mergulho num momento de abstração, alguma coisa assim que ele diz, e aí que a verdade me é revelada. O que eu quero dizer com isso, essa frase do Einstein, é que às vezes a gente fica estudando muito, mas o cérebro ele não vai aprender no momento que você está estudando. Ele vai aprender aquele elemento novo, ele vai incorporar, ele vai associar com os outros elementos que já tem na hora que você estiver descansando. Por isso que um dos itens lá é o descanso. É na hora que você estiver se entretendo, é na hora que você estiver fazendo outra coisa. E aí o cérebro consegue sozinho dar conta de você aprender aquilo. É curioso, né? É óbvio que muita aprendizagem se dá ao longo do estudo, mas tem coisas, principalmente as difíceis, que você acaba aprendendo só na hora do descanso, só na hora da abstração, só na hora do entretenimento. Portanto, não deixe de ter esses momentos. Várias vezes eu já vi entrevistas com alunos que entraram em primeiro lugar em medicina, primeiro lugar na USP, não sei o que, todos eles repetem isso, que eles não se abstiveram dos momentos de lazer e entretenimento deles. E todos eles falam muitas dessas dicas, atividade física, alimentação, as maneiras de memorizar. Eu já li muito disso, como eu disse no começo, é um assunto que eu sempre gostei muito, né? Antes de entrar nesse item 13, tem uma frase do Einstein que eu vi aqui que eu já ia esquecendo de falar, ainda bem que eu lembrei. Somos todos geniais.
Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. Sinceramente, eu não sei se essa frase é do Einstein, porque às vezes a gente vê muita coisa que o cara acha uma frase muito legal e para ela ficar famosa ele vai e coloca na internet falando que é do Einstein. Então eu não sei se é do Einstein ou não, mas a frase é genial. Se você ficar avaliando um peixe pela capacidade dele de subir em árvores, ele vai se achar estúpido a vida inteira. É aquilo que eu estava dizendo aqui, cada um tem a sua inteligência. Então você tem que procurar desenvolver aquilo que você é bom. Por outro lado, naquele livro que eu citei, do Gardner, ele comenta uma coisa muito importante e que às vezes a escola não dá muito valor para isso, que é a seguinte: as inteligências elas se desenvolvem. É óbvio que algumas pessoas nascem com uma maior aptidão para lógica matemática, ou para linguística, ou para musical, mas qualquer pessoa pode desenvolver qualquer uma dessas inteligências. Como? Com treino, com dedicação, com estudo, com perseverança. É só uma questão de dedicação, só uma questão de querer. E eu falo isso porque eu já vi um professor falando: aquele aluno lá, aquele não tem jeito, porque ele é muito burro, porque ele não entende nada na matemática, ele é um zero à esquerda. Isso não é verdade. A inteligência se desenvolve, se pode desenvolver. É só uma questão de prática, é só uma questão de treino. É óbvio que tem talvez alguns aspectos genéticos que favoreçam a pessoa a ter uma ou outra inteligência, ou os estímulos que ela teve quando era criança, enfim. Mas todos nós somos capazes de desenvolver até um certo ponto razoável todas as inteligências. Eu mesmo planejo mais para frente tentar desenvolver essa daqui, que eu, quando eu era pequeno, eu tentava fazer algum instrumento e sempre parava, e eu sinto que eu conseguiria desenvolver se eu treinasse, sei lá, um teclado ou um violão. Violão não, porque... Bom, teclado, talvez teclado. Eu quero dizer o seguinte: todo mundo é capaz de desenvolver todas as inteligências. Não se sinta uma pessoa não passível de mudar, de desenvolver. E às vezes a escola favorece isso, né? Às vezes a escola vai dizer para você, não dizer explicitamente, mas implicitamente, que você é uma pessoa que nunca vai se dar bem na matemática. Não acredite nisso. Você pode se dar bem sim. Basta querer, basta praticar, e talvez você precise de um esforço maior do que outro que já tem uma aptidão nisso, mas você é capaz de desenvolver todas essas. E aquele outro que tem uma aptidão natural disso, com certeza em outra coisa ele não vai ter a aptidão, e você vai. Então não se sinta inferior por você não ter essas duas que são mais cobradas na escola, não se sinta inferior, e saiba que se você não tem uma aptidão natural para essas duas, você pode desenvolver elas. E com certeza você tem aptidão em alguma outra aqui, né? Até esqueci, aqui tem a interpessoal, mas tem uma que é tá aqui junto, né? Não sei, bom, enfim. Bom, e por fim, último item aí: não existe sucesso sem sacrifício. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você já estiver cansado de estudar, não aguenta mais, pelo amor de Deus, já estudei 3 horas, estuda mais 5 minutos. Faz a diferença. Esforça um pouquinho mais, fica um pouquinho mais do que você acha que seria o suficiente. Esse pouquinho mais pode fazer a diferença. Recusa aquele convite para sair durante a semana. Tem que ter sacrifício aqui, pelo amor de Deus, sacrifício aqui. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase não é minha, obviamente, acho que é até um ditado popular. Um monte de gente conhece essa frase. Mas eu entendo o sacrifício como ter que se abster de algumas coisas. Não tem jeito, você quer aprender, você quer entrar no vestibular, passar no vestibular, entrar numa boa faculdade, quer tirar uma nota boa, você vai ter que se abster de algumas coisas que seriam naturais para você, tomar sorvete, não sei o que, para estudar. O momento de estudo vai ter que ter, o momento de dedicação vai ter que existir. E para isso você vai ter que sacrificar outras coisas. Na vida muitas vezes é assim, né? Você quer uma coisa, você vai ter que deixar de lado uma para ter aquela. Não pode ter tudo, né? Eu gosto de fazer uma analogia bem boba, né? É ruim terminar o vídeo com uma analogia bem boba, mas é assim: a vida é um cobertor curto, né? Ou você cobre a cabeça ou você cobre os pés. E você vai ter que escolher. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que primeiro, se dedica um pouquinho mais, fica sempre um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais do que você achou que precisaria. E isso daí força um pouco o cérebro a ficar mais treinado para o dia seguinte, para a semana seguinte. E mais, e tem vezes que você vai ter que se abster de coisas em detrimento daquilo que você quer, né? Que você quer aprender, você quer estudar, você quer ir bem, quer entrar na faculdade, quer passar no vestibular.
Então vai ter que ter um certo sacrifício. Eu não acredito em sucesso, sei lá, mega sena, né? O cara ganhou e pronto, ficou milionário. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito no empenho, no esforço, e eu gostaria de terminar então com essa frase. Bom, espero que tenha sido útil, não sei se eu fui muito claro, espero que ajude aí quem deseja estudar. Um abraço, até logo.